Já? Gravando. Já, estamos ao vivo. Deixa eu pôr aqui na galeria. Uau, gente, uau! Quem estava aqui na anterior sabe o que é esse uau. E a gente segue aqui com mais espaço para receber mais e mais contribuição. Agora de mais uma pessoa incrível na minha vida e para quem receber, quem escolher receber, que é a Simone Arantes. Se tenho que dizer, assim, muito, muito, muito obrigada por todas as conexões que você me ajudou a fazer aí com alguns palestrantes, né, como a Kalpana agora, e por você trazer sempre esse espaço, assim, de apoio, de incentivo com muita consciência sempre. E a gente fez um esquenta, né, com uma live essa semana que foi bem legal também. E agora aqui o espaço é todo seu. Bom, Se apresenta um pouquinho, porque acho que o pessoal, nem todo mundo te conhece, né? claro. Bom, então, meu nome é Simone Arantes, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Simone Arantes. Assim, eu tô até um pouco emocionada agora. Acho que é muita energia e assim, tudo isso que a Simone Correia criou, eu acho que isso é um presente para todo mundo. E não necessariamente para mães apenas, né? Que já são mães ou que desejam ser mães, mas é assim, você estar consciente, estar ciente de tudo, todo o universo de paternidade, de parentalidade, acho que assim, de convivência, de relacionamento entre gerações, talvez isso, né? De você para o próximo, para cima, para baixo, para o lado, né? Isso que eu quero dizer assim, para com todos, né? Sejam mais velhos que você, mais novos que você, tipo assim, pessoas próximas a você que tem algum contato, né? Tipo assim, algum parentesco sanguíneo ou não, que acho que esse tópico envolve tudo e todos, independente, como a Kalpana falou, né, de você ter dado à luz, de você ser, de fato, mãe perante a justiça ou não, né, de uma forma legal ou não, que eu quero dizer, né, de uma forma legal ou não, que envolve esse aspecto, porque acho que eu acho, para mim, da forma como eu vejo tudo, eu nessa vida não dei à luz e nem por isso eu me percebo com menos responsabilidade, vamos colocar assim, ou menos desejo de passar as minhas percepções para todos que estão comigo à minha volta, né? E de novo, tanto sendo como filha, então passando isso para minha mãe, como sendo tia dos meus sobrinhos, como sendo a tia postiça dos filhos dos meus amigos, e enfim, então acho que tudo isso. E quanto a Simone, assim, Simone Correia, assim, parabéns. Acho que essa coisa emotiva minha nesse momento é em virtude de, acho que captar toda a energia de todo o evento, que é simplesmente brilhante. Eu realmente desejo que não pare e desejo que mais pessoas possam, enfim, ter isso, receber, né? Na verdade, receber toda essa informação que para mim é um presente, de fato. E quando ela me convidou, inicialmente eu falei, nossa, participar disso, eu não sou mãe, como assim? Mas daí, justamente isso não é ser mãe, né? Não é ter um filho que você o único momento que você é mãe é quando você dá luz, né? Ou adota, né? Alguma forma desse tipo. Enfim, e aí, o que falar? E para mim fica muito claro, até assim, talvez pelo fato de não ser oficialmente, né, assim, legalmente mãe, por não ter dado à luz, eu tenho essa percepção de observação e de ver, assim, a diferença entre educar e conscientizar.
E foi esse o tópico que eu escolhi falar, que é justamente isso que talvez fala assim, é fácil falar. Não, não é fácil falar, e talvez seja um pouco mais fácil se você está um pouco mais distante de poder observar e perceber a diferença entre o educar e o conscientizar. Que educar, que a gente acha, né, que existe uma fórmula de educação, e a gente acha que a escola nos dá, ou que os pais nos dão, e de fato, os pais nos dão o que eles aprenderam, o que eles têm, e talvez de uma forma assim muito linear, que foi como a forma que os pais, os nossos avós, ou quem quer que tenha criado eles, também tenha passado. Então, quando a gente adentra o mundo da conscientização, ele é muito, ele é muito mais, ele é infinito, ele não tem limites, e ele engloba o todo com uma perspectiva muito diferente de uma linearidade de certo e errado na educação. Porque muitas vezes na educação a gente tem a tendência do julgamento de falar isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. E o que a gente acha para a gente acha que isso é o certo para os nossos filhos. O que eu acho que é bom, eu passo para os meus filhos. O que eu acho que é ruim, eu também passo para os meus filhos de quê? De que é ruim, de que não vai dar certo, de que aquilo não é bom. Então eu passo o meu ponto de vista, a minha experiência vivida em outra geração, em outra época, colocando como aquilo para o agora, anos depois, né? E então, como filha, depois como, né, crescida, adolescente, adulta, e hoje aqui com vocês, e sendo tia, e estando de fato, assim, como observadora, né, como observadora, que é uma coisa que eu adoro fazer, pesquisadora, que eu adoro pesquisar, vendo todos esses aspectos, e quando eu conheci de fato o Access e estando mais próxima, assim, das ferramentas e também do Gary Douglas, porque o Gary, eu falo assim, que essa percepção do Access que o Access me deu, traz um pouco mais de, como que eu posso dizer, mais de algo um pouco mais palpável para que eu possa verbalizar o que eu desejo falar, né? E o Access, e o Gary, ele disse que uma das coisas que a gente... Porque o que é... Quando a gente ensina... É só um exemplo. Quando a gente ensina para os nossos filhos segurança, o que de fato é segurança? O que a gente vai falar assim, não, tome cuidado, aquilo não é bom, aquilo é qualquer outra coisa, né? O que é seguro? Então, a gente tenta isso. Enquanto que, se a gente passar para os nossos filhos, eu estou aqui para você, o que der e vier, independente da sua escolha. Eu acho que, em termos de segurança, em termos de acolhimento, talvez essa seja a coisa maior, a segurança maior que os pais podem dar para os filhos. Eu estou aqui para você. O dia que você precisar, a hora que você precisar, eu estou aqui para você. Então, assim, tendo este acolhimento, eu acho que isso é como se você preparasse a terra, como você preparasse o chão para o seu filho caminhar. Ele não vai ter medo, ele pode dar passos mais firmes ou menos firmes, mas ele sabe que ele pode contar com os pais. Ele sabe que ele tem alguém para contar. Ao invés de você dizer cuidado, né? Tome cuidado, tome cuidado. Cuidado com o quê? Como a gente vai estar lá? Não. Então, tem uma coisa que é a conscientização que a gente pode praticar e que a gente não pratica de acordo com a educação que é dada da forma como nós vivemos. Então, diferente da educação, você conscientizar é você estimular o desenvolvimento dessa conscientização dos filhos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Porque essa é a única coisa que dá segurança para a gente, que eu posso ter, uau, não viro essa rua, uau, não passo por aquele parque, uau, não vou àquela festa, uau, não pego na direção assim. Então, quando você permite
que o seu filho, os seus alunos, as suas crianças, os seus sobrinhos, os seus primos, enfim, quem quer que seja, se você dá essa liberdade, se você dá esse espaço para essa criança, para esse adolescente praticar, quando menor, né, para desenvolver essa musculatura da conscientização, saber o que é que ele está escolhendo e essa escolha o que é que está criando. Então eu lembro do Gary falar que a filha dele, eles estavam na cozinha e a filha dele queria pôr a mão no fogo, numa das bocas do fogão. E ele deixou. E aí quando você fala, como assim? Um pai, uma mãe, para, né? Acho que primeiro, né, para. E ele falou, não. Quando ela chegou com a mão perto, ela percebeu que estava quente. Então gente, e a gente sabe hoje como adulto que nada melhor do que uma lição aprendida do que dita. Quando você vivencia a experiência, você não esquece. A gente não esquece. Quando o seu pai diz, não faça isso, por quê? Porque isso não é bom, o que você quer fazer? Exatamente aquilo que o seu pai falou que não era para você fazer. A gente é assim, né? Nós somos assim. Maria, né? A maioria de nós somos assim. A gente quer ir contra, ainda mais quando nós somos adolescentes, quando é a fase, né, da rebeldia, contra tudo e todos. Então, quando a gente dá essa musculatura para desenvolver o que uma escolha está criando, porque é a escolha que vai criar essa conscientização na nossa vida. Porque se a gente não tem o poder de escolha, se eu falo para você, isso é certo, faz, isso é errado, não faz, eu não estou dando a você o poder da escolha. Eu estou dizendo para você o que escolher. Eu estou tirando, na verdade, de você o poder da escolha. E é justamente a escolha que dá a você a segurança de caminhar. É a segurança de perceber o que a sua escolha vai criar. Senão você vai estar mais lá na frente, inseguro, buscando apoio externo, ao invés de ter desenvolvido internamente as forças que te dão a segurança. Você está sempre do lado de fora, buscando alguém que te apoie, alguém que concorde com você, alguém que valide você, para saber o quão bom você é. Então, você está sempre buscando no externo, ao invés de estar buscando em você, porque nós somos a fonte de tudo que existe. A gente não precisa de nada. Quando a gente nasce, não interessa a forma como a gente nasce no quesito físico. Homem, mulher, com os dois braços, com um braço, sem nenhum braço, com uma mão, sem nenhum... Não interessa a forma física, nossa, o quão perfeito, ou... Nós somos sempre perfeitos, né? Mas eu quero dizer assim, dentro da maioria, o quanto isso... Nós nascemos com tudo. A gente nasce, dentro de nós tem tudo. É simplesmente essa educação que vai podando a gente, ou moldando, não é nem lapidando, mas é moldando a gente a viver e ser de determinadas maneiras. E como é que você pode achar que um ser pode ser como alguém? Tenho certeza que aqui ninguém é como o pai ou como a mãe. Nós não podemos ser. Como é que nós queremos educar os nossos filhos? Como? Ensinar o que é certo e ensinar o que é errado. Claro, eu não estou dizendo que é orientação. É diferente você ditar o que é certo e o que é errado e você orientar. Quando você orienta e permite ao seu filho, dá ao seu filho o espaço da escolha, acho que não tem nada mais poderoso e mais gratificante no futuro do que isso. Então, eu brinco, mas não é nem tanto assim, tanto um brincar de brincadeira, de não querer dizer, né? Que com os meus sobrinhos, que eu falo assim, o que eu gostaria de ter tido lá atrás era o poder da escolha. Era essa, não é nem o poder, mas a musculatura da escolha. Que eu lembro que, enfim, o meu pai
ele era extremamente rígido, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, carnaval só quando depois que debutar, depois de 15 anos. Eu fui criada assim, sim. Não, não pode isso. Eu vou buscar tal hora, quem buscava era minha mãe, tal hora e tal hora eu vou buscar de volta. Não tem essa. Então, se eu quisesse ficar até mais tarde, eu tinha que dormir na casa de amigos. Então, adivinha o que eu queria? Eu queria sair de casa, porque eu queria viver. Eu queria saber o que era certo para mim. Eu queria saber o que era errado para mim. Eu queria viver essa experiência do que de ser ditada o que é bom, o que é ruim. Então, você cria depois, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, experienciou isso. Só que quando é o nosso filho, o que a gente faz? A gente faz porque a gente busca a referência. Então, a maioria, isso não é regra, né? Mas a maioria de nós faz com os filhos o que foi feito com a gente. Ao invés de fazer com os filhos o que nós gostaríamos que tivesse sido feito com a gente. É uma diferença gigantesca. É uma diferença. Como é que você gostaria de ter sido tratado quando você tinha 3, 4, 5, 10, 15 anos? O que é que você gostaria de ter tido e não teve? E o que impede que você dê isso para o seu filho hoje? Né? Porque quando a referência que minha mãe dava, minha mãe tinha era, não, porque quando eu era criança, eu fazia não sei o que, não sei o que, eu apanhava não sei o que, não sei o que, não. Então, o que eu faço não é nem metade. E tipo, uau, né? Você tem que agradecer. Então, ou então assim, quantas mães falam, eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você. Como assim? Né? Como assim? É claro que com determinada idade, quando a criança, 2, 3 anos, é claro que você vai fazer, é claro que você vai fazer, e você vai dar o seu melhor. Né? É sempre isso. Isso não é uma crítica, não estou criticando a minha mãe, eu não estou criticando as mães, não é nada disso. Mas é para que nós, mães, pais, para que a gente também se conscientize demais, para que a gente também olhe para a conscientização ao invés de olhar para a educação. Né? É para que a gente possa perceber que existem mundos, não existe um mundo, não existe só o seu mundo, não existe só o meu mundo, existem mundos. E o que tem são seres com mundos próprios, que estão, na verdade, desenvolvendo, construindo os mundos próprios. Então, quando eu olho e vejo também, assim, outra coisa, né, como nós somos polidos e eu vejo assim, e tolhidos, né, que quando a gente vai para a escola, muitas vezes, assim, levanta a mão se você tiver a resposta certa. Nós não somos ensinados, né, e nem estimulados a perguntar por curiosidade, né, então, por que tanto por quê, né, para que saber tanto? Para que você quer tanto isso? Para que saber tanto? Por que tanto por quê? Por quê? Para, né? Então, qual é a resposta? Como se houvesse uma resposta certa para tudo. E não há uma resposta certa para tudo. Só que na escola a gente aprende. E quantas vezes, porque a criança, muitas vezes o que a gente acha de uma criança é que ela sabe pouco. Não é verdade. Não é verdade. A criança, ela cognitivamente, o vocabulário que uma criança tem, que é bastante resumido ainda, né? Mas ela tem a percepção de um todo. E se a gente olhasse para as crianças como um ser gigante, infinito, com um corpo pequeno. Qual é a diferença entre eles e nós? É o corpo. É o tamanho do corpo. Claro, o vocabulário que vai sendo desenvolvido, mas a criança tem saber. A criança sabe. E o que acontece com a gente adulto? A gente invalida o saber da criança muitas vezes. E aí, o que acontece com as crianças?
que ela está tendo a percepção de alguma coisa e fala, um adulto fala, não, 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 isso não. Então, ela é invalidada no própria percepção dela, de correto, mas não, essa informação não é boa para uma criança. Então, eu vou falar para ela que ela está errada, porque eu não quero que ela saiba disso. Mas não é não saber da informação, é invalidar a percepção da criança. E aí a gente cria adultos que não confiam em si mesmos. Por quê? Porque existe uma percepção, mas o quê? Não, essa minha percepção está errada. Então, qual é a percepção correta? Porque eu não consigo perceber errado. Eu tenho uma percepção, mas aquela percepção que eu tenho, ela foi invalidada inúmeras vezes quando criança. Então, o que eu tenho? Percepção errada. Isso não é verdade. Então, como que eu posso confiar no meu saber? Não posso. Porque qual é a percepção correta? Porque eu sempre tive uma percepção errada das coisas. Então, essa coisa de educar ou conscientizar, para mim, assim, é gigante. Não só para criança, mas para os adultos também, mais para os para todo mundo, para os pais, para os tios. Eu sou tia, né? Para os educadores, para os professores, enfim, para todo mundo, para todo mundo. Sim, eu engatei primeira. Tá ótimo te ouvir. Tá ótimo. O pessoal tá aqui recebendo, não tem nenhuma pergunta. O que tem aqui, você tá com alguma sobrinha aí com teu celular? Eu tô. Ela só tá aqui soltando beijinhos, coraçãozinhos, dizendo linda Simone Arantes, apaixonada por você, né? Linda Simone Arantes, meu amor. Mas continua, engata aí, não tenho nem o que Tem comentar. alguma pergunta? Você Não, quer não tem. alguém? Não tem ainda. Tá? É que para mim tem essa percepção muito clara, né, da educação e da conscientização. E é o que eu falo, por exemplo, uma vez uma sobrinha, ela estava chorando, e todo mundo perguntando assim, o que aconteceu? E ela não falava, o que aconteceu? E ela não falava. E aí, o que ela fez? Ela foi para o quarto, bateu a porta. Ok, aí eu bati, perguntando se eu podia entrar, ela deixou e eu perguntei, o que você está percebendo? Enquanto todo mundo estava perguntando o que você está sentindo. Quando eu perguntei o que você está percebendo, ela falou. Então, assim, olha a diferença. Nossa, É incrível. muito... Uhum. É? Incrível, realmente, muda completamente. Muda. Agora, quando você pergunta para o adulto, o que você está percebendo? Ele olha para você e fala, como assim? O que você está querendo dizer com isso? É. Né? Porque são coisas porque a gente quer o quê? Sentimento, entendimento. A gente invalida a nossa percepção. Então, quando chega alguém valorizando ou estimulando a sua percepção, você fala assim, para lá, calma lá, o que é isso? Né? Como assim? Então, essa coisa da conscientização, eu acho que é muito desse desenvolver meu, é o poder da escolha. Eu acho assim, não tem nada mais que a gente possa ensinar, mais poderoso, né? Na verdade, não tem nada mais poderoso que a gente possa ensinar para uma criança, para um adolescente, o poder da escolha. O que é que você está criando com a escolha que você está escolhendo. Quando você ensina isso, pode falar. Não, eu ia te pedir para você falar mais disso no sentido assim, que eu imagino que essa dúvida venha na prática, porque eu já tive e tem clareado para mim, né? Como fazer com uma criança, como ensiná-la a escolher na prática? Tá. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de uma sobrinha minha, e, enfim, ela tinha. Ela tá até assistindo, ela que tá assistindo. Ela tinha sido operada, ela tinha feito uma cirurgia na perna, e eu tinha ido visitá-la no hospital. E os médicos tinham pedido para que ela colocasse um apoio na perna para
pé não ficasse apoiado no colchão, para não ficar com atrito, para não dar escaro, né? E quando eu cheguei no quarto, tinham colocado, sabe aquelas toalhas de hospital? São duras, né? A gente sabe, áspera, dura. Eu falei assim, nossa, mas por que a gente não coloca como chama? Cobertor, que é fofinho. Ah, mas é quente. Não, a gente embrulha com um lençol, para não ficar no contato, né? Mas vamos colocar uma coisa mais macia, para não ficar no duro. E aí ela olhava para mim, não, Simone, esse é mais macio. E eu fui lá e falei assim, olha, toca aqui, toca a toalha, toca o cobertor. Então ela foi lá, passou a mão na toalha, passou a mão no cobertor, não, este aqui é mais macio. E era a toalha, e era claro que não era. E aí eu peguei e falei assim, ok, não tem problema, eu vou deixar com a toalha. O pé não é meu, se machucar, vai ser machucar o seu pé e não tem problema. E eu deixei a toalha. E aí... Ela tá te chamando de chata. Chata! Te amo! E aí, eu deixei com a toalha e aí ela falou assim, não, Si, pode colocar o cobertor. Entende? Então, ela sabia. Ela sabia. É claro que ela estava fazendo aquela coisa que todos nós fazemos, ir contra, né? Ela só estava na posição dela de criança e tá tudo bem. Mas a gente ir lá, imagina, larga a mão de ser boba, isso aqui, né? Aí é você querer impor. Enquanto que se você deixar a criança escolher, e se o que ela escolher não for criar mais, porque não é questão de escolher certo ou escolher errado. É só você ter a conscientização, olha só, é a conscientização do que a sua escolha está criando. É claro que eu não vou deixar uma criança cair na piscina, é claro que não é nada disso, né? Tudo tem, na verdade, né? Você também tem esse discernimento, tá? Mas é só você não escolher, é só você não ditar, é só você não forçar isso. Então, você pode, dentro de um leque de possibilidades, você pode colocar isso dentro do mundo da criança. Por exemplo, o Gary, ele não ia deixar a filha dele queimar a mão, não é verdade? Mas quando está chegando, está quente, você vai tirar a mão. Você vai tirar a mão. Então, se a gente assume que as crianças, elas não têm inteligência, não é verdade. Todas elas têm inteligência. Todas elas sabem. Somos nós adultos que queremos controlá-las, achando que nós sabemos mais do que elas. Não, eu sei mais da minha vida. Porque, por exemplo, vamos supor, uma criança que nasce numa família de vegetarianos, ela vai experimentar carne? Provavelmente não. E o inverso, uma família uma criança que nasce numa família de carnívoros, né? Eles vão comer, ela vai ser estimulada a ser vegetariana? Não, não é? Então a gente tenta. Mas Simone, como que a gente faz isso, gente? É só um exemplo, né? Porque se uma família de vegetariano não abre nenhum espaço para que a criança experimente a carne. Ele vai direto ao não vou nunca colocar carne na mesa. Não vai nunca experimentar isso. Então, e ok, esse é só um exemplo de vegetariano ou não, mas em quantas outras áreas da vida nós fazemos isso com os nossos filhos? Ou com os filhos, ou com as crianças? Quantas áreas da vida a gente faz isso? Com tudo, com tudo. Ou então a gente impõe determinados desejos. Uma mãe que não foi bailarina e deseja que a filha seja bailarina. Ou um pai que é médico e deseja que o filho seja médico. Um pai que é advogado e deseja que o filho seja advogado. Então, quantas vezes? E se não for, ai meu Deus do céu, como não? Olha, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi meu filho ter escolhido ser... sei lá, qualquer outro profissão, astronauta. Eu sou médico, poderia dar tudo meus clientes para ele resolveu ser astronauta. Né? O que tem a ver astronauta com medicina? Então, assim, a gente não honra.
É muito, Simone. É muito, Simone. É verdade, aqui em dose dupla. Você tá Então, assim, lendo? é, então, assim, se essa coisa de você deixar a criança escolher, é você deixar a criança escolher. Por mais que doa em você determinados momentos, porque, assim, como mãe, eu acredito que isso tem... Nossa, meu filho está escolhendo isso. Ok, mas quando você fala, eu estou aqui, independente das suas escolhas, cara, sem julgamento, eu acho que, para mim, né, como tia, mas é o que eu falo para os meus sobrinhos, eu estou aqui para aquilo que você desejar. Eu sempre vou estar aqui, não importa o que seja. Você não precisa me amar, você não precisa me odiar, você não precisa sair comigo, você não precisa não sair comigo, não precisa me beijar, não precisa nada. Eu vou estar sempre aqui. Sempre. E solta, deixa. E quando você estimula isso e não limita, e não, como que eu falo assim, não limita o ser deles, não limita, mas porque assim, eu vejo como os filhos compram os pontos de vista dos pais, do certo, do errado, do bom e do mal. Aquela pessoa é chata. Desculpa, mas que informação você tem e que discernimento hoje você tem para falar que aquela pessoa é chata? Então, a gente compra dos nossos pais, a gente compra dos adultos que estão ao nosso redor e a gente forma o nosso universo, a gente forma o nosso mundo baseado nas pessoas mais velhas que estão convivendo com a gente, né? Então, por isso que eu acho que tudo isso que você está fazendo, toda essa informação que a gente está passando, vai muito além de maternidade, né? Essa coisa de você ter a conscientização de que existe além do seu mundo. O seu mundo não é um mundo perfeito, o seu mundo não é um mundo correto. Ele pode ser um mundo correto para você, ele pode ser um mundo feito para você, que você está escolhendo. Agora, querer que o seu mundo seja escolhido pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos seus alunos, aí para mim é uma ditadura, entende? É uma força, é uma imposição. Então bate, não tem, quando você está nesse estado, não tem espaço para conscientização. Não tem espaço, né? Não tem espaço porque você já delimitou o que é. Então você não permite que a criança expanda o mundo delas. Ela só pode expandir o mundo dela até o tamanho do seu mundo, porque é isso que você está oferecendo para ela. Você não está dando espaço para que a criança expanda além do seu mundo, quando você dita para ela o certo e o errado, o bom e o mal, o pode e não pode. Então, é muito o que a gente vive, e cada vez mais de uma forma extremamente acelerada, é uma expansão de tudo. Como eu posso achar que o meu mundo é o tamanho certo para os meus sobrinhos ou para os filhos, né, que eu tenho e não tenho, né? Mas como eu posso achar que é isso? Se eu fosse professora, como eu fui, né? Já dei aula, mas assim, como que eu posso achar? E uma das coisas pela qual eu não queria dar aula é porque assim, eu sempre achei, não sou eu que tenho a resposta, não sou eu que estou certa, não sou eu que vou dizer para as pessoas o que é as coisas. Porque as coisas simplesmente são. E elas têm que ter a própria percepção delas do que é que as coisas são. Não sou eu ditando para elas o que é certo e o que é errado. Não posso ter isso no meu mundo, passando isso para as outras pessoas. Então, acho que talvez pelo fato de eu ter tido muito isso, né, essa falta de espaço, que foi uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, esse espaço para crescimento, espaço para que eu expandisse, e eu me lembro porque quando eu fui para Inglaterra, eu tinha só 21 anos,
E eu lembro meu pai, assim, me levando para o aeroporto, por favor, se não vai, por favor, se não, não vai. Eu, pai, desculpa, tarde demais. Tô com a mala pronta, minha mala tá aqui, ó, tá aqui no porta-mala, você tá me levando, tô com passagem comprada, né? Porque eu queria... E eu caí, né? Eu fiz meu doutorado na Inglaterra e dentro do meu laboratório tinha gente do Paquistão, gente da Sri Lanka, gente da Etiópia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, França, Nova Zelândia, tinha o inglês. E assim, as culturas são muito diferentes. Paquistão, Turquia, as culturas são muito diferentes. E era muito engraçado, porque eu era chamada para todas as tribos. Porque, tipo assim, eu me adaptava, porque se eu fosse com... Porque para alguns, tudo bem, outros eu podia dar mão. Imagina, outros nem mão eu podia dar, né? E nas culturas dos muçulmanos, as mulheres numa sala, homens nas outras salas. Mas eles permitiam que eu ficasse entre uma sala e outra. Entendeu? Então, assim, isso para mim, porque imagina se existisse certo e errado. Como seriam os brasileiros morando na Alemanha? Né? A gente com essa... ou como seríamos nós mulheres morando na Sri Lanka ou no Irã? Hello! Todo mundo morto, né? Todo mundo preso, todo mundo, sei lá. Porque então, assim, o que é certo? Nós estamos certos ou eles estão certos? Eles estão certos? Eles estão errados? O que é isso? Não existe isso de certo e errado. Somos nós que somos educados e eu falo assim que é uma castração, mas é um molde da cultura, da religião, dos familiares, da escola, da sociedade. Então, quando você sai dessa bolha do certo e errado, do bom e do mal, do justo, do injusto, quando você sai dessa bolha, você está no mundo, e você pode abraçar. Da mesma forma que eu estava lá convivendo com as pessoas da Sri Lanka, onde na Sri Lanka, se não me engano, é a família da mãe que escolhe o noivo. Aí você vai para o Paquistão, é a família do pai que escolhe a noiva. Sabe assim? Então, assim, você fala, meu Deus, como assim? Mas é sem criticar, é você abraçar a diferença. Quando você abraça a diferença, você navega por tudo. Você navega por todas as culturas, você navega por tudo. E você está disposto a receber de tudo isso. Então, isso me deu uma bagagem, assim, eu sou extremamente grata por ter escolhido Inglaterra para fazer meu doutorado, esse país multicultural, e por ter caído neste laboratório que tinha gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. E assim, saber que eu navegava em todas essas culturas de uma forma livre, sabe? Eles me recebendo e eles vindo conversar comigo, para mim é um presente. Isso assim, eu tenho certeza que eu contribuí, eu expandi o mundo deles e todos eles expandiram o meu mundo. Todos eles, porque o Brasil não é o país, não é o melhor país e também não é o pior país. Quando fala assim, tinha que ser brasileiro. Não, não tinha que ser brasileiro. Acontece no mundo inteiro. Mas as pessoas falam, tinha que ser brasileiro, né? Então, quando você fala algo, não especificamente com essas palavras, mas você fala algo similar a isso, ou com relação a um filho, né? Para um filho, quão pequeno você está, que caixa pequena de presente de mundo que você está dando para ele, ao invés de dar simplesmente uma caixa aberta, né? Dar ali uma plataforma para que ele, querido, vá para o mundo. E essa plataforma é a escolha, é o poder de você escolher, é você desenvolver com seu filho desde pequeno porque você vê a gente que, né, convive com crianças que têm os pais, mas assim, as crianças são diferentes. As crianças são diferentes na atitude, na desenvoltura, na firmeza, na segurança de subir no palco, de falar, de não subir no palco, de escolher, de tudo. Não, olha, a gente vai lá na casa da tia, não me peça nada, hein? Não pode pedir nada. Chega em casa, por que você pediu isso? Por que você falou isso? Né? Então, assim, essa coisa de
Não me faça passar vergonha. Não me faça passar vergonha. Quem que tá passando vergonha? É você. Não é a criança que tem nada. A criança não tem culpa. Ela tá sendo ela. A criança está simplesmente sendo ela. É você, com os seus pontos de vista e com os seus julgamentos, que está julgando toda aquela situação ali na frente, né? E a gente acaba se julgando, boa mãe, bom pai. Como que eu sou uma boa mãe para o meu filho? Como eu sou um bom pai para o meu filho? Não. Se você está dando o melhor de você, não, independente do que ocorra, você está sendo o melhor naquele momento. E isso é um presente, né? Sei lá. A gente se ocupa com o que menos importa, né? Uhum. Fica preocupado em ser o melhor e esquece de ser. O que por si só já é o que a criança precisa, né? Deixa eu trazer aqui uns comentários. A Maria José está trazendo a pergunta, mas diz, por favor. A Thaís Pacheco, sinto que o que você está trazendo é o quanto os pais se abrem para trazer outras oportunidades para os filhos, para além do lugar, pensamento, comportamento que os pais ocupam. Aí tem a sua sobrinha aqui de novo. E a Lilian, sim, minha filha de 3 anos, quando ela estava para fazer 2, ela via vários tios pulando uma mureta no fundo da minha casa e a mureta está alta. E as pessoas diziam para ela, não pule, mas eles pulavam. Ai, peraí que escapou aqui. Peraí. Oh, peraí. Um belo dia... Eu perdi aqui porque pulou, pode falar. Um belo dia, ela disse, vou na vovó, que está só pular a mureta, do meu jeito. Daí ela pegou uma cadeirinha, subiu em cima e vou que conseguia parar a perna pela mureta. E alguns disseram para ela, você vai cair. Ela olhou para mim para ver o que eu iria dizer e eu disse, é isso que você escolhe? Vai em frente. E fiquei observando. Ela viu que a mureta era alta do outro lado, então ela desceu, deu a volta, arrumou outro suporte para que ela colocasse o pé do outro lado, também voltou e pulou a mureta. Foi muito expansivo ver as possibilidades que ela arrumou para fazer algo que ela queria. Exato. Olha isso daqui, esse exemplo. Olha o que você desenvolve na sua filha. Segurança, criatividade, poder de escolha. Hello! Olha, num simples... E você estava lá, você não ia deixar... Assim, eu conheço a Lilian, e ela não ia deixar a filha dela cair. E ninguém ia deixar o filho cair, né? Só que, quantas vezes a gente fala assim, vai cair, vai cair, vai cair, não te disse? A gente projeta. O nosso ponto de vista é aquilo que a gente está colocando a atenção, é o que a gente cria como sendo na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem essa frase, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, mas o que é? Aquilo que a gente acredita acontece. Porque se você acredita que o seu filho vai cair, mesmo que você não queira que ele caia, porque é lógico que você não quer que seu filho caia, é lógico que não quer. Mas se você acredita que aquilo é perigoso e que ele tem a possibilidade de cair, você vai falando, vai cair, vai cair, vai cair, o que é que você vai criar? Ele cair. E aí você fala, não te disse? Como tá vendo? Eu sempre tenho razão. A gente sempre tem razão na nossa vida. Porque quer uma coisa dê certo, a gente tem razão. Quer uma coisa dê errado, a gente também tem razão. Não falei que ia dar errado? Então a gente sempre tem razão. Porque o que eu falo tá sempre certo. Deu certo, tá vendo só? Não falei que ia dar certo? Deu errado, não falei para você que eu ia dar errado? Então quando que eu tô errada? Eu nunca tô errada. Eu tô sempre certa. E é isso que a gente faz, não é? É isso que a gente faz. Mas quando a gente abre espaço para uma criança experienciar, porque se a filha dela tivesse deixado de pular o muro, porque a mãe disse, não, pelo amor de Deus, vai cair. Olha o quanto que ela teria deixado a filha dela de desenvolver musculatura de segurança, de possibilidade, de criatividade, de escolha. Ok, como que eu posso fazer com que isso, eu desejo isso? O que eu posso fazer com que isso seja a minha realidade? Uau, muito alto. Foi lá, pegou, colocou um banquinho para que ela pudesse pular. Então, assim, olha quanta segurança,
quanto poder que você está dando para uma criança. E você acha que isso é pequeno hoje, mas assim, a própria psicologia, e você é muito melhor do que eu pode falar isso, né? Mas os primeiros anos de vida, pelo que eu sei, né, dão essa sustentação para a vida, onde fica aquela coisa de repetição na vida com contexto diferente de várias coisas que a gente formou lá atrás na infância. Então, quando você tem uma infância extremamente empoderadora, você cria um ser humano empoderado, né? Você cria um ser humano empoderado. Então, quando lá na infância a gente poda ou dá essa caixinha micro, essa caixinha de mundo micro para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, no meu caso, ou para os nossos alunos, a gente não está empoderando eles. A gente não está falando, vai lá que o mundo é seu. O mundo, conquiste o mundo. Você está falando, olha, o meu mundinho é esse. É isso aqui que eu posso te dar de presente. Não, o meu mundinho é esse. Mas existe um mundo para você conquistar. Vai e eu estou aqui. Com aquilo que eu posso te oferecer. Eu estou aqui com o que eu posso te oferecer. E se eu não puder te oferecer, vai do mesmo jeito. Porque a gente dá um jeito junto. Hello? Que segurança maior você pode dar para uma criança? Né? Para um ser. Então, para mim, é muito mais esse conscientizar, não é a educação no sentido da alfabetização, mas é muito mais esse conscientizar do que esse educar, onde a gente acha que é direcionar para o certo, para o errado. Faço o que é certo, não faço o que é errado. Faço o que é bom e não faço o que é ruim. Né? E até aquela regrinha, né, de ouro, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Não, né? É claro, você tem que ensinar as crianças a não desmerecer ninguém, você tem que ensinar, você tem que passar isso, mas se a criança estiver escolhendo desmerecer, ok, é uma escolha dela. O que ela vai colher com isso? Você mostra para ela o que a escolha dela está criando. Você dá esse espaço para ela escolher, mostra para ela o que pode ser criado com essa escolha e deixa ela escolher. Porque ela vai se empoderar. Ela vai se empoderar da escolha que ela está escolhendo. Porque toda escolha cria conscientização. E não é decidir. Porque quando a gente decide, a gente está olhando para o quê? Para algo que aconteceu. Então a gente olha para trás para criar o que vem para frente. Não dá certo. Porque se eu olhar para trás com 10 anos de idade e olhar o que funcionou para mim lá atrás, vai funcionar para as crianças de 10 anos hoje? Sim ou não? Depende. Tanta coisa mudou. Não existia celular, não existia internet. Hello! Então, como que eu posso, né, olhar e falar vai dar certo ou não vai dar certo, baseado na experiência que eu tive? Não, né? Então, cada momento é único na vida. Quer você tenha 1, 2, 30, 50, 70 anos, não interessa. Cada momento é único e cada experiência é única. Então, E a Thaís Barro está falando perfeito. A Maria José comentou: as crianças de hoje serão os adultos de amanhã e os adultos mais conscientes e muito mais. Exato. Porque é bem isso que a Thaís, né? Desculpa, a Maria José colocou: as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Então, assim, se a gente luta tanto, a gente deseja tanto um mundo mais consciente, um mundo com. O que a gente está oferecendo para essas crianças? Certo e errado? Ou está oferecendo conscientização? Né? Uhum. São eles que vão mudar o futuro, né? Porque são eles que vão estar lá no nosso lugar aqui hoje. Então, para mim, teria sido muito mais fácil todo o meu caminho mas assim, são escolhas. Eu sou extremamente grata aos meus pais. Extremamente grata aos meus pais. Porque eu tenho certeza que se não tivesse sido eles, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria em outro lugar e eu não sei qual seria esse outro lugar. Mas eu não estaria aqui. Então, eu sou extremamente grata a eles. Sim. É isso mesmo, exatamente. A gente fala tanto de, né, de mudanças do amanhã e o que a gente pode escolher hoje de diferente, fazendo diferente com essas crianças que estão aqui, né? Exato.
Exato. Ai, quantos presentes, sim, presentaço essa sua fala toda, essa sua live foi realmente bem um presente trazendo ainda mais espaço, né, de tudo que a gente já estava criando aqui até agora nessa maratona e ainda o que mais é possível, né, quando a gente traz essa pergunta, a gente realmente nunca tem noção do que ela pode trazer. Então, o que mais é possível mesmo, né, para além do que a gente já definiu. Exato, e assim, acho que assim, se a gente pudesse, né, se eu pudesse falar alguma coisa assim, tipo, o que eu gostaria de ouvir, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu adoraria ouvir que a vida pode ser leve. A minha retórica, eu acho que assim, a vida pode ser leve, você não tem que sofrer. A gente não precisa passar para a criança que a vida é dura. A gente não precisa disso, porque nós tornamos a vida dura. A vida não é dura. A vida não é dura. Então, você empoderar o seu filho a escolher e o que é que a escolha que ele está escolhendo está criando é maior, é muita força que a gente dá. E, assim, a pergunta, e a vida pode ser fácil, a vida pode vir com facilidade, a vida não tem que ser dura, não tem que ser dura. E você, para ser feliz, você não tem que sofrer, não tem que sofrer. Isso, gente, rasga, assim, deleta, derrete, tira do seu vocabulário que para ser feliz a gente tem que sofrer. Nenhuma mulher tem que sofrer para ficar bonita. Não tem. Compre um sapato confortável. Compre um confortável, porque não tem que sofrer. Isso mesmo. Então, A Lívia sim, está falando. Amei, gratidão. É isso mesmo, bem isso, né? Exato. Então, muito obrigada, Cia. Eu sei que a gente já está lá batendo gongo ali. É. Tem uma super convidada também, outros super convidados, né? É. Uau! Imagino como está a sua cabeça com tudo isso, né? Quem será você segunda-feira? A cabeça não está aqui, eu já soltei faz tempo. É segurar aqui, ó, as percepções, o corpo nisso tudo tá muito uau, tá incrível, tá demais. Imagino. E parabéns de novo e pode contar comigo sempre, viu? Um beijo enorme em vocês, super obrigada a todos e aproveitem todos, porque tá uma delícia e vai ficar melhor ainda. Obrigada de novo, só agradeço mesmo e enfim, confio muito em tudo que todo esse espaço que você traz assim, então pode deixar que eu conto com você sim, sempre. Obrigada a todo mundo que participou. Convido todo mundo para a próxima, que também vai. Todas são, né? A próxima é mais uma, assim. Uau! Só estando daqui a pouco para a gente ver o que vai criar. Exato. Então, eu vou fechar aqui e a gente já abre aqui no grupo. Um beijo. Beijo. Querida. Tchau.